As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre saúde pulmonar, a saúde, né? Nossa saúde do dia a dia do pulmão, né, Dr. Gilson? É isso aí. Viu? É isso? É isso aí. E para isso nós convidamos o Dr. Nelson Cincoto, que certeza. é um expert no assunto. Vamos apresentar o Dr. Nelson Cincoto, pneumologista na cidade de Sorocaba. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço. O senhor já teve uma vez, mas faz tempo que o senhor não vinha, né, doutor? Na primeira vez que eu estive aqui, nós falamos sobre tabagismo, falamos sobre doenças pulmonares. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o pulmão normal e sobre a saúde pulmonar. Doutor, já que o senhor citou, né, pulmão normal, saúde pulmonar, o que é um pulmão normal? O que a gente pode entender por pulmão normal? É um pulmão saudável? Olha, nós nascemos com os nossos pulmões saudáveis. Nossos pulmões são órgãos fantásticos. Eles extraem o oxigênio do ar e devolvem para o meio ambiente o resíduo da nossa respiração, que é o gás carbônico. Todos nós, na nossa imensa maioria, nascemos com os pulmões rosinhos, bonitinhos. E com o passar do tempo, algumas pessoas desenvolvem ou não doença pulmonar. Mas nós podemos ter alguns hábitos, cultivar algumas atitudes que impactam na saúde pulmonar. Na nossa infância, muito pouca coisa a gente pode fazer. A não ser aquelas pessoas que já nascem com algum problema de pulmão, como asma, bronquite e outros problemas mais raros, não é, pessoal? Aquelas pessoas que não têm problema de pulmão, na infância devem desenvolver hábitos saudáveis. O que é hábito saudável? Nós sabemos, né, Dr. Gilson? Prática de esportes. Nós sabemos que a saúde das pessoas está intimamente relacionada aos seus hábitos de vida. Mais de 60% dos fatores que levam à saúde estão relacionados aos hábitos de vida. E isso a gente sempre frisa, né, doutor? Sem dúvida. Então, primariamente, inicialmente, não fumar. Essa é uma coisa fundamental. Não se expor a fumaça, não se expor a tóxicos que estejam no ambiente que possam ser aspirados e inalados pelo pulmão. Na criança, sem dúvida, o principal tóxico é a fumaça do cigarro dos pais. Dos pais. Essa é a mais importante. Esse é o principal tóxico para a criança. Para a criança, hábitos saudáveis são, primeiro, não se expor à fumaça dos cigarros dos pais e praticar uma atividade física. É bem simples. Doutor, a criança que cresce num ambiente de pais fumantes, que ela fica ali sendo uma pessoa passiva e recebendo aquela substância, ela vai apresentar, na fase já adulta, algum problema, ou mesmo ainda na infância? Olha, o nosso professor falecido, professor Rosenberg, tem um trabalho que ficou famoso, foi publicado e ficou famoso no mundo inteiro. As crianças
que convivem com pais fumantes, dependendo da quantidade de cigarros que o pai e a mãe fumam, tem uma incidência muito maior de infecções respiratórias. Então, resfriados, pneumonias e bronquites são muito mais frequentes naquelas crianças onde o pai e a mãe são fumantes. É mais importante quando a mãe é fumante e é mais importante ainda quando o pai e a mãe fumam no mesmo ambiente que a criança. Em termos práticos, a mãe, eu vi isso, todos nós vimos, eu vejo sempre, infelizmente eu vejo sempre, uma criança mamando no peito e a mulher fumando em cima. Gente, além de cair a cinza, né, joga fumaça em cima. Ah, joga para cima, não existe Mas, isso. doutor Gilson, doutor Nelson, e ainda ali a criança é uma recém-nascida, e quando já começa dentro do ventre, na gestação, a mãe que fuma? Esse, no nosso ponto de vista, é o pior fumante passivo que tem. Porque a criança de uma certa idade, até ela pode engatinhar, ela pode fugir, ela pode reclamar, porém o feto não tem essa opção. Ela recebe a substância pelo sangue. Recebe todas as substâncias pelo sangue da mãe. E nós sabemos que fetos ou crianças nascidas de mães fumantes têm baixo peso e maior possibilidade de desenvolver complicações no periparto do que de mães não fumantes. E um estudo recente, viu, Gilson, uma coisa mais ou menos nova, diz o seguinte: crianças que foram geradas e desenvolvidas por mães fumantes de mais de 20 cigarros por dia apresentam um certo retardo no seu desenvolvimento intelectual. Comprovado. Comprovado em relação a mães não fumantes. Veja bem, se ela não fumasse, essa criança teria um desenvolvimento seguramente melhor do que ela tem hoje. Ah, mas meu filho é muito inteligente. Seria mais inteligente. Acho que isso é muito importante, né? Interessante. Doutor, quais as principais doenças pulmonares? O senhor citou aí a bronquite, né, a asma, a bronquite, mas quais são aí as principais? Olha, eu falaria, em primeiro lugar, que a doença mais frequente no mundo é a asma. E a asma é uma doença que vem aumentando. Asma ou bronquite. O pessoal fala, eu não sei se eu falo bronquite ou se eu falo asma. Exatamente. Qual né? é a diferença? É a mesma coisa, doutor? Asma e bronquite? Antes nós chamávamos asma de bronquite asmática. É a mesma doença. Existe uma bronquite que é a inflamação dos brônquios, que pode ser de natureza infecciosa, de natureza tabágica, de natureza química ou outras. Para essa doença que evolui em crises de falta de ar, tosse e chiado no peito, nós vamos chamar de asma. Asma é uma palavra que vem do grego que significa ofegante. Cansaço? É assim que um asmático fica. Deus me livre, cada crise asmática, eu fico, quando eu atendi em pronto-socorro, há muitos anos atrás, uma crise de asma para mim era um inferno para mim. Porque a gente fica se sentindo... É uma coisa muito horrível. Muito desesperador, né? Se ver a pessoa naquela situação. Aí eu ia perguntar isso exatamente para o Dr. Nelson. Conta para mim, é verdade que aqueles exercícios que são colocados para a infância, exercícios respiratórios, natação e tarará, funcionam bem para criança asmática? Funcionam sim, né? Funcionam primeiro porque são hábitos saudáveis. E nós sabemos que hábitos saudáveis levam à saúde, não é? Certo. Então, em primeiro lugar, por isso. Em segundo lugar, porque eles auxiliam no desenvolvimento da musculatura respiratória, que é importante num ataque de asma, numa crise de asma. Trabalhar a respiração. Exatamente. E nós sabemos hoje que o condicionamento físico geral, ele é mais importante que o condicionamento físico local da musculatura respiratória. E não existe exercício que trabalhe tanto todos os músculos como, por exemplo, a natação. A natação é exercício fundamental, perfeito. né? Conte para mim, é verdade aquela história do banho frio para o asmático? Não tem nenhum fundamento científico. É mito. É mito. Isso é mito. O que existe, na verdade, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, é aquele negócio do frio, doutor Gilson. A gente escuta muito. Né? Ah, eu peguei uma friagem e daí eu tive uma gripe. Eu peguei uma friagem e eu tive uma pneumonia. O tempo mudou. O tempo mudou. Será que isso é verdade? E eu fiz mais do que um estudo, uma reflexão sobre esse assunto. A gente respira cerca de meio litro por vez. Você que está aí sentadinho, nós que estamos aqui sentados, nós respiramos a cada vez 500 ml, meio litro. No repouso, a gente respira 12 vezes por minuto. Ou seja, em um minuto, nós respiramos cerca de 6 litros. Uma substância que está no ar entra no seu corpo e sai
6 litros dela por minuto. Um minuto, é muito ar, né? É muito ar. Por hora são 360 litros. Imagine 360 litros assim em carreirinha. Por hora, isso no repouso. No esforço, isso pode se multiplicar por 10. 3.600 litros de ar por hora no esforço. Eles estão começando a ficar com falta de ar. É evidente que as condições de temperatura, de umidade do ar, é evidente que isso tem influência sobre o funcionamento do nosso pulmão. Entra, respira direto um ar, alguns litros de ar frio, né? Pois é. Alguns litros de ar quente. Pois né? é. Claro. Doutor Nelson, a asma mata? Pode matar? Olha, sim. Inclusive, nós temos um colega aqui da nossa faculdade que faleceu, o professor grave, Carlos né? Rupp, né? Que tinha asma, que era da minha turma e acabou falecendo. Então, asma mata. Todavia, hoje em dia, com os remédios que a gente tem, só morre de asma quem efetivamente não faz nenhum tratamento. Porque hoje em dia nós temos 2 grupamentos de drogas inalatórias que se associam, que são os corticoides inalatórios com broncodilatadores, que acabaram o problema. É aquele que você bota assim na barriga. Isso, que você aspira. A famosa bombinha, né? Não é bem uma bombinha. Hoje em dia são dispositivos, né? Como os discos, como né? os discos, como os outros dispositivos inalatórios, né? Então, fazendo o tratamento, olha, eu vou falar para você. Eu tenho consultório com a minha sócia e eu acho que faz uns 4 a 5 anos que nós não internamos nenhum paciente com asma. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. A partir do momento que esses remédios, Não inclusive, são cura dados. a asma, mas você consegue controlar muito bem. É isso que é a coisa mais Totalmente. importante. Hoje em dia, até, Gilson, eu costumo falar para os meus pacientes assim, asma é mais ou menos como pressão alta, como o diabetes não complicado. Você tem que tomar um remedinho todo dia. Se você tomar esse remedinho todo dia, nada vai acontecer e você vai ter uma vida normal. A asma é assim, se você aspirar o seu remedinho todo dia, você tem uma vida perfeitamente normal, né? E ainda tem uma coisa muito boa na asma. A asma tem coisa boa também, doutor? Não, tem uma coisa boa no tratamento da asma. Não, tem uma coisa boa no tratamento da asma. Hoje em dia, existem programas do governo em que a pessoa se inscreve e recebe gratuitamente o remédio para asma. Isso a gente passa em algumas farmácias, né? Tem os cartazes, as faixas, né? Anunciando esses medicamentos. Você pode receber remédio para asma gratuitamente. Então, não há nenhum motivo para que você não procure o seu médico, procure controlar a sua asma no posto de saúde, seu médico particular, do seu convênio. Procure o seu médico, que a asma é uma doença que hoje tem 100% de controle. Doutor Gilson, graças a Deus que eu saí de casa hoje de manhã, eu tomei meu Seriti de discos, senão eu ia ficar com falta de ar aqui. Mas deixa eu só falar uma coisa então importante. Asma e outras doenças pulmonares benignas, mais graves, desagradáveis, né? Vão ser pioradas, então, claro, com tudo que entra desse ar, principalmente se esse ar estiver poluído. Falamos sobre o tabagismo, falamos um pouquinho sobre a poluição ambiental. Que tal se agora no segundo bloco a gente falasse sobre esses problemas em cima dos pulmões doentes, não é? E eu tenho outras perguntas aqui também que a produção preparou aqui para aproveitar a presença do Dr. Nelson Cincoto. Ele é pneumologista na cidade de Sorocaba e participa do painel Saúde dessa semana, que fala sobre saúde pulmonar. Como é que está a sua saúde pulmonar? Vai bem? Não perca o programa, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco. Não saia daí, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. painelsaude@gmail.com. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas
e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre saúde pulmonar. A gente recebe aqui em nossos estúdios o Dr. Nelson Cincoto, ele é pneumologista na cidade de Sorocaba, e também o Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Sorocaba de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e também professor da Faculdade de Medicina de Sorocaba, PUC São Paulo. Dr. Gilson, no finalzinho aí do nosso primeiro bloco, o senhor deixou uma colocação, uma pergunta já engatilhada do Dr. Nelson, que deu um show de asma, de saúde pulmonar, de tudo exatamente. aqui. Então, e aí que está o problema. As pessoas estão com as suas doenças bem controladas, doenças pulmonares eu estou falando, né? E aí estão respirando um monte de ar por minuto, e esse ar vem poluído. Duas poluições você já deixou bem claro. A primeira delas é o tabagismo, e a segunda é a poluição ambiental. Como é que essas duas situações, tabagismo e poluição ambiental, vão atrapalhar a tal da doença pulmonar já existente e o pior, bem controlada e de repente surge? Atrapalha, não atrapalha? Não? Atrapalha muito. Atrapalha muito. Tenho certeza disso. Existem estudos feitos nas épocas de inverno, quando a gente tem inversão térmica aqui e fora do Brasil, que mostram que a incidência de morte por doença pulmonar aumenta muito nesses períodos, né? Tanto a poluição específica, a poluição da rua, a poluição urbana, quanto a poluição causada pelo cigarro, incidem sobre os brônquios, provocando inflamação nos brônquios, diminuindo o calibre dos brônquios, levando a um aumento de secreção brônquica, que propicia a ocorrência de infecções, e essas infecções ocasionalmente podem levar os indivíduos à morte. E isso ocorre até com uma certa frequência. E indivíduo mais idoso, então? Principalmente, acima dos 65 né? anos... A coisa se agrava, né, doutor? Acima dos 65 anos, a segunda causa de morte no mundo são as infecções respiratórias. E as mulheres grávidas, Elcio, como são? As mulheres grávidas, em primeiro lugar, não podem fumar, não devem nunca fumar, por aquela questão que nós falamos no primeiro bloco do feto, né? E nelas também a infecção respiratória é muito maior se ela fuma durante a gravidez. Até porque no final da gravidez o útero fica muito aqui em cima, não é isso? E comprime. Levanta o diafragma, a respiração fica mais difícil, né? E é um problema complicar por causa de uma coisa desnecessária, não é? Certo? Complicar no fim da gravidez. Haja problema, não? Problema, né? Eu pensei que você fosse falar, por isso que eu deixei. Não, eu estava esperando o senhor concluir. Vamos lá. Dr. Gilson, Dr. Nelson, você que nos acompanha, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, no Brasil, há cerca de 18 milhões de asmáticos, 8 mil casos de tuberculose e 200 mil vítimas de câncer de pulmão por ano. E sabe de uma coisa? Dessas 200 mil vítimas de câncer, olha só, pessoal, 200 mil, é meia cidade de Sorocaba. Dessas 200 mil vítimas, mortes por câncer de pulmão por ano, nós poderíamos não ter 180 mil se as pessoas não fumassem. Não fumassem. Se não existisse o tabaco... O vilão de tudo isso é o tabaco. 80% dos tumores de pulmão são relacionados ao tabaco. Olha que problema. Só 20% não são. Há algumas estatísticas que mostram que até só 10% não são, depende da região do mundo, etc. Então, você vê, tabagismo é uma desgraça, né? Não é porque você começa a fumar hoje que você vai ficar doente amanhã, né? Isso é ao longo do tempo. E mesmo que você largue, tem um longo tempo ainda até sair todos os efeitos, e assim mesmo não sai completamente o efeito do tabaco.
Mas qualquer idade é bom para parar de fumar. Sempre há tempo, né, doutor? Sempre. Qualquer Doutor, que seja. Vamos lá para aproveitar aí um pouquinho de programa que a gente tem ainda para fazer, né, tentar passar o máximo de tirar dúvidas de quem está nos acompanhando, porque saúde pulmonar é uma coisa que envolve todo mundo respira, né, doutor Gilson? Todo mundo, Por incrível que pareça, é o que nos mantém em pé e vivos. Doutor, qualquer pessoa pode ter doença pulmonar? E outra pergunta, já pegando um gancho nessa daqui. A doença pulmonar, ela é hereditária? Olha, nós tivemos um professor que dizia que tudo é genético. Tudo tem uma base genética, sem dúvida, não é? Todavia, como eu disse, nós nascemos com pulmões normais. A maior parte de nós nasce com pulmões normais. Maus hábitos, como principalmente o tabagismo, a exposição à poluição e outros fatores, podem desencadear o aparecimento de doenças pulmonares, né? Mas, de uma forma geral, ou as doenças pulmonares a gente já nasce com uma predisposição especial para ela, ou adquire por maus hábitos de vício, e algumas outras que são fortuitas, como por exemplo uma fibrose pulmonar idiopática, que ocorrem mais para o final da vida e a gente não tem nenhum domínio sobre isso. E nem sabe por que acontece. Nem sabe por que acontece. O senhor falou do cigarro, do tabaco. Vamos entrar na questão da maconha? Pode. A maconha, né, que o alcatrão dela é muito mais potente, né? Ela tem o indivíduo que usa maconha há pouco tempo, né, isso reflete muito mais do que aquele que usou cigarro por 10 anos, o indivíduo usa maconha há 1 ano. Olha, quem fala que a maconha é uma droga inócua é porque não conhece os efeitos da maconha, né? Do ponto de vista estritamente pulmonar, aspirar fumaça, seja ela do cano de escapamento, do cigarro, da chaminé da fábrica ou do cigarro da maconha, são exatamente a mesma coisa. Se você fumar 10 cigarros de maconha e 1 cigarro não de maconha por dia, evidentemente que a fumaça desses 10 cigarros vai ser pior para você do que um cigarro careta, não é verdade? Então, depende de quanto você fuma e há quanto tempo você fuma. Mas o alcatrão, que é uma mistura de mais de 4.000 substâncias, das quais 1.200 são tóxicas, da maconha é tão potente e tão lesivo para o pulmão quanto do cigarro comum. Exatamente. E olha que problema, tem mais uma preocupação. Além de ser tudo isso para o pulmão, ainda tem a indução de lesões cerebrais, que é indiscutível, e 1/3 dos tumores de testículo estão relacionados a pessoas que usam maconha. Sabia. E jovens, né? Jovens, alteração da testosterona. Inclusive, nós fizemos um programa aqui no Painel Saúde falando sobre isso. Exatamente. Doutor, não dá para a gente falar sobre saúde pulmonar, falar sobre tudo isso que nós estamos abordando aqui de uma forma muito clara, muito explicativa, muito fácil, né, da gente entender, e quem está nos acompanhando também, falar sem citar câncer de pulmão, né? Quais são os primeiros sintomas do câncer de pulmão? Pois é, o câncer do pulmão, por ele se desenvolver num tecido molinho, né, o pulmão é molinho, bofe, então ele ocasionalmente dá sintomas mais tardios. Como uma esponja? Como uma esponja. Igual de boi. O tumor pode ir crescendo lá sem dar maiores sintomas, né? Os primeiros sintomas são tosse, e o sintoma maior que leva o indivíduo ao médico, sem dúvida, é a expectoração com o sangue. Mas isso ocorre já, não é na fase inicial, é? Não, já é numa fase mais avançada do tumor. Então aquela pessoa que tem aquela tosse, está tossindo, mas não é nada, não dá febre, vai enrolando. Toda tosse que dura mais que 2 semanas obriga o paciente a procurar o médico e obriga o médico a tirar uma radiografia do tórax. No mínimo. No mínimo. Aí vai ver risco, etc, né? E o senhor tocou num ponto muito interessante. Só a radiografia do tórax já é possível diagnosticar o câncer de pulmão? Não, nem sempre. Depende do tamanho, da localização. Às vezes, se o tumor é grande, já uma radiografia de tórax já dá uma grande dica para a gente. O médico vendo ali o raio-x, ele consegue perceber que algo está errado. Exatamente, mas sim, sem dúvida. Pode-se ver um nódulo indeterminado, mas o grande benefício da radiografia de tórax não é só fazer o diagnóstico do câncer de pulmão. Ela pode excluir outras doenças ou pode fazer o diagnóstico da primeira doença que você falou aí, que é a tuberculose pulmonar, que é uma doença que, E continua e está aumentando de novo, né?
E sabe o que eu tenho notado, Gilson? É que agora a classe média e classe alta... eu tenho visto pacientes com tuberculose. Também, não é só uma doença das classes menos privilegiadas. Doutor Gilson, Fabiana Mariz, nossa produtora, já sinalizou dizendo. 1 minutinho para a gente encerrar o programa. Recado final. Eu acho que o recado final é agradecer ao Dr. Nelson Couto pelo que ele colocou para nós. Ele deu uma aula aqui hoje de saúde pulmonar. Tenho certeza que o pessoal gostou muito e tenho certeza também. Eu estou até gravando o programa tentando respirar melhor, viu, doutor? Estou com um pneumologista aqui. Hoje eu não tenho recado final. Eu sou um asmático, eu estou evitando respirar pela boca. É isso mesmo. Estou tentando aqui respirar pelo nariz. Doutor Nelson, muito obrigado pela sua presença. Com certeza foi de extrema importância a forma que o senhor abordou o tema e tirou todas as nossas dúvidas. Obrigado. Venha mais vezes ao programa, volte mais vezes, que é um tema sempre muito atual, pertinente para a gente conversar. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Nelson. Obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, encaminhe para o painelsaude@gmail.com. Está sempre à sua disposição, opinião, sugestão. A sua participação é fundamental para nós. A realização do Painel Saúde é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. A gente volta na próxima terça-feira às 10 da noite. Um grande abraço e até lá. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.